Bem, nesse problema 2 mostra uma caixinha num outro formato. Você conhece essa caixinha? Ela é uma caixinha onde a tampa dela é um pouco inclinada. Será que no caso dessa daqui cabe 1 litro de leite? E primeiro, será que ela é um prisma? Muitos alunos podem ser tentados a dizer que essa caixinha não é um prisma, porque quando você olha ela em perspectiva, ela é um pouco inclinada assim, ó. Então aí o aluno acredita pensando assim que como as bases, ó, ele pensa nessa base e pensa nesta, para ele não faz sentido dizer que isso aqui é um prisma. Mas então quer dizer que não é mesmo um prisma essa caixinha? Na verdade, ela é um prisma. Basta que você apoie ela num outro ângulo, numa outra maneira. Você vai reparar que uma das laterais dela é um trapézio. Ou seja, uma das laterais dela é nesse formato aqui, ó. E é esse formato aqui que você deve apoiar no chão para você entender que ela é de fato um prisma. Porque se você apoiar essa face no chão, essa face será a base. E aí você perceberá então que se trata de fato de um prisma. Porque ela novamente vai satisfazer os critérios de ser um prisma. Ela vai ter duas bases congruentes e arestas verticais paralelas. Talvez você esteja pensando, mas como assim? Calma, eu vou te mostrar aqui. Ó. Acompanhe aqui comigo que eu vou mostrar um desenho para você. Eu também reproduzi o desenho daquele prisma aqui, onde você pode notar aqui. Ó. Veja que eu coloquei a caixinha numa posição diferente. Ela ficou deitada, apoiada no chão exatamente pelo trapézio. E aí sim a gente consegue perceber então que ela realmente é um prisma, porque ela tem as duas bases congruentes. Ó. Aqui você está olhando por baixo e aqui você está olhando por cima. E as bases realmente são congruentes, são de mesma medida. E as arestas laterais, como você está vendo aqui, elas realmente são paralelas. Então ela é um prisma. A gente pode ficar tranquilo. Ela não estava com cara de prisma porque estava numa posição que a gente não estava acostumado. Mas posicionando ela na posição ideal, a gente percebe que ela é um prisma. E se ela é um prisma, eu vou poder calcular o volume dela da mesma maneira que eu calculei da outra. Como eu vou calcular? Volume igual área da base vezes a altura. Lembrando que essa altura aqui, ó, é a altura do prisma. A altura do prisma. Bem, só que a base, como nós já estamos percebendo, a base será um trapézio. Então deixa eu até anotar isso aqui, ó. A base é um trapézio. Se é um trapézio, eu vou ter que calcular a área da base conforme um trapézio. E como eu calculo a área da base? Aliás, como eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio, que no caso aqui vai ser a base, será base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Altura de novo? Não, mas agora é uma outra altura. Essa altura aqui é a altura do trapézio. Não confunda crocodilo com cocô de grilo. Então, veja só como é que a gente vai olhar. A gente vai olhar ela da seguinte forma, ó. Eu estou tentando olhar o trapézio que está ali na caixinha, ó. Quando você faz as medições dessa caixinha, você chega às seguintes conclusões. Eu medi ela aqui, nessa parte ela mede 20,5. Nessa outra aresta aqui ela mede 19. Então tá aqui, ó. Aqui estaria o 20,5 centímetros. Aqui estaria o 19. Depois eu fiz essa medição aqui. Essa medição aqui ela mede 7 nessa parte aqui, que é justamente esta aqui, ó. Então agora eu tenho tudo para calcular a área da base dessa figura. Então olha só como eu vou fazer, ó. A área da base então ficará, ó, base maior. A base maior é 20,5 mais base menor 19 vezes a altura do trapézio vezes 7 dividido por 2. Então vou concluir aqui, ó, que a área da base, ou seja, a área do trapézio, se você fizer essa conta, você vai perceber que vai dar 138,25 centímetros quadrados. Agora que eu já tenho a área da base, eu vou finalizar, eu vou conseguir calcular o volume dessa caixinha ou desse prisma. Então o volume vai ficar, ó, área da base vezes a altura do prisma. A área da base nós já acabamos de calcular. 138,25 vezes a altura do prisma. Eu tive cuidado de medir aqui
E essa altura do prisma aqui mede 7,3. Então, se você quiser depois no sábado à noite medir uma caixinha como essa para poder conferir os cálculos, você vai perceber que aquela altura ali vale 7,3. A altura do prisma. Se você fizer essas contas, você vai chegar à conclusão que vai dar aproximadamente 1009,22 centímetros cúbicos. Fazendo aquela relação que nós já fizemos no vídeo anterior, de 1 centímetro cúbico equivaler a 1 ml, qual então a conclusão que nós chegamos? Que a capacidade dessa caixinha, se ela tem volume de 1009,22 centímetros cúbicos, então a capacidade dela é de 1009,22 ml. E isso transformando para litros, ou seja, dividindo por 1000, vai dar 1,00922 litros. Então essa caixinha também cumpre o que ela promete, de caber 1 litro ali. Talvez você esteja se perguntando, né? Mas na verdade parece pelas contas aqui que ela cabe mais que 1 litro. Sim, é preciso deixar um certo espaço ali dentro para o líquido, não vai encher a caixinha totalmente. É preciso levar em consideração outras questões, como a dilatação, ou até mesmo o transporte do leite, né? Para que ele possa ser transportado de maneira confortável e a caixinha não se rompa, né? Então por isso ela tem que ter realmente uma capacidade um pouco maior que 1 litro. Mas ela cumpre o que ela promete, ou seja, ela tem mesmo capacidade de 1 litro. No próximo vídeo, não perca, nós vamos ver qual das duas caixinhas é mais eficiente, qual delas aproveita melhor o espaço interno. Então vamos ver como a gente vai fazer isso. Acompanhe no próximo vídeo.